Romanos 7, versículos de 1 a 6, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Amém. Meus amados irmãos, um dos objetivos do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Romanos foi trazer uma compreensão correta a respeito da lei de Moisés. Até hoje, essa relação com a lei, ela é muito... há uma certa confusão no meio do povo de Deus. E não era diferente na igreja de Roma, quando Paulo escreve esta carta. Havia um grupo de crentes, principalmente judeus, que estavam incomodados com certas afirmações do apóstolo Paulo. Nós tratamos aqui há algum tempo atrás, no capítulo 3, versículo 19, que Paulo, ele diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O apóstolo Paulo afirmando que a lei não salva, ninguém é justificado pela lei, a lei serve para dar conhecimento do pecado, para mostrar que o homem é pecador. Observe também no texto do capítulo anterior, capítulo 6, no versículo 14, que Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Imaginem, irmãos, um judeu ouvindo isso. Imagina um judeu ouvindo isso, certamente ele ficaria tremendamente incomodado. Como assim, Paulo? Como assim? Nós não estamos debaixo da lei? E agora, no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai retomar esse assunto, falar a respeito da relação com a lei, assunto que nos interessa bastante, irmãos, até porque, como eu já afirmei, é um tema ainda meio confuso no meio do povo de Deus, principalmente com relação à salvação e à santificação. Veja que o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele começa aqui com um ensino geral. Ele começa com um ensino geral. Qual é o ensino aqui no primeiro versículo? Estamos debaixo da lei durante toda a vida. Estamos debaixo da lei durante toda a vida. Esse é um ensino básico que ele vai
modelar todo o ensino aqui desse capítulo. Note que ele se dirige aos judeus aqui, pois falo aos que conhecem a lei. Né? Quem é o povo que conhecia a lei? O povo judeu. E é importante lembrar aos irmãos que o termo lei aqui se refere àquele conjunto, àquele código de leis que Deus entregou ao povo de Israel no Monte Sinai. Esse código, ele envolvia conduta, negócios, alimentação, relacionamentos, como prestar culto a Deus, como realizar os sacrifícios, e todo esse código é resumido nos 10 mandamentos. Então, no versículo 1, Paulo está lembrando que todos nós nascemos debaixo de um domínio, nascemos debaixo de um Senhor, e esse domínio ele vai se prolongar do dia do nascimento até o dia da morte. Essa é a condição de todo ser humano. Você é escravo da lei do nascimento até o dia da sua morte. E como nós sabemos, não há quem cumpra a lei, não consegue obedecer aos mandamentos de Deus sem tropeçar em alguns deles. Essa mesma lei que te ordena, ela te condena. Ela apresenta a sua sentença. E qual é a sentença, irmãos? Condenação e morte. Esse é o grande dilema da humanidade, irmãos. Esse é o grande dilema da humanidade. Nós nascemos debaixo da lei, mas não conseguimos obedecer na sua totalidade. Enquanto você estiver vivo, você não tem como sair dessa condição. E qual é o pagamento? Qual é a sentença? Porque não conseguimos cumprir todos eles na íntegra. Condenação e morte. Nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo ele faz aqui uma analogia, ele faz uma metáfora a respeito, ele usa o casamento como analogia para ilustrar aquilo que ele afirmou antes. Essa metáfora aqui, irmãos, deve ser analisada com muito cuidado para que não corramos o risco de concluir aquilo que Paulo ele não quis ensinar. Paulo, por exemplo, aqui não quis tratar a respeito do casamento. Vejam que ele diz que essa mulher casada está unida ao marido e, segundo a lei, essa união não pode ser desfeita a não ser que o marido venha a falecer. Por isso, essa afirmação no versículo 3, que se ela se juntar com outro homem, será considerada adúltera, essa condição, irmãos, que nós sabemos que é tão pesada naquela época, a ponto da mulher ser apedrejada. No entanto, se o marido morrer, o apóstolo Paulo afirma aqui, ela está livre e ela pode se casar com outro homem. Irmãos, Paulo traz essa ilustração para mencionar nossa condição quando nós nascemos, como uma mulher casada, que segundo a lei não se pode desvencilhar desse casamento, porque o casamento é algo sério, não pode ser quebrado, a não ser que o homem morra. E aqui no texto, Paulo, ele usa a mulher como a aplicar para a nossa vida, e o homem, ele aplica, é usado para ilustrar a lei. Então, irmãos, para nós entendermos bem essa analogia, essa metáfora usada pelo apóstolo Paulo, nós somos esta mulher que tem o Senhor, é casada com ele, a lei, e não há como desvencilhar dele, porque seria agir contra a lei, e seríamos
considerados adúlteros. Esse marido, irmãos, a lei exige muito de nós. É um marido muito exigente. E pior, não temos como atender todos os seus pedidos e exigências dele. E não conseguindo cumprir todas as exigências, o marido, a lei, nos critica, nos condena, e o pagamento, o salário, é a morte. Qual a solução para essa situação, irmãos? Paulo vai apresentar essa situação no versículo 4, e Paulo vai fazer isto com a solução inusitada. É uma solução que ninguém espera que Paulo faça, que Deus faça, porque essa solução é de Deus. Vejam que é possível observar isso logo no começo do versículo 4, quando ele diz assim, meus irmãos, também vocês, que, como eu disse, nós somos representados pela mulher, vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Qual foi a solução dada por Deus para esse casamento falido? Foi a morte do marido? Não, irmãos. Não foi a morte do marido. Quem foi que morreu aqui? A mulher. Nós, crentes, e aqui está a sabedoria de Deus, que está no Evangelho. Deus não matou o marido chamado lei. Deus foi lá e matou a mulher, nos matou. E Paulo explica quando foi que nós morremos. Qual foi o momento em que nós fomos mortos? Está aí quase no meio do versículo 4. Por meio do corpo de Cristo. Por meio do corpo de Cristo. Quando foi que a mulher morreu, irmãos? Ou melhor, quando nós morremos? Quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Porque quando nós somos convertidos, você é unido a Cristo. De tal maneira que a história de Jesus passa a ser a nossa história. Quando Cristo morreu, você morreu junto. Quando Cristo ressuscitou, você estava sendo ressuscitado. Quando Cristo sofreu, quando a ira de Deus estava sendo derramada sobre Cristo, os seus pecados estavam sendo perdoados. Essa é a sabedoria de Deus, irmãos. Essa é a solução de Deus, matar você em Cristo, ou melhor, quando nós nos unirmos a Cristo, morremos com Ele, mas vejam que Deus não nos deixou mortos. Deus não nos deixou mortos, mas ressuscitou-nos com Cristo, contraindo assim uma nova núpcias. É por isso que ele afirma no versículo 4, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro. Para que pertençam a outro. É interessante, irmãos, que no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós morremos e ressuscitamos com Cristo e estamos mortos para o pecado. E agora, no capítulo 7, ele vai dizer que morremos e ressuscitamos com Cristo e nos considerarmos mortos para a lei. E sabe por que isso é possível, irmãos? Sabe por que isso podemos nos considerar mortos para a lei? Porque Jesus Cristo, quando esteve neste mundo,
ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, e por causa da nossa união com Cristo, agora nós podemos dizer que estamos mortos para a lei. A fim de quê, irmãos? Qual é o objetivo? Paulo diz aí no final do versículo 4, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse fruto, irmãos, decorre da união com Cristo. Foi ele mesmo que disse lá em João, capítulo 15, versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nos versículos finais, versículos 5 e 6, Paulo nos apresenta aqui dois contrastes. Ele nos apresenta aqui contrastes, e aqui tem uma importância porque esse contraste que o apóstolo Paulo faz, ele nos liga, ou liga esse contraste com o restante do capítulo 7, nos dando o conhecimento do todo. Vejam que no versículo 5 ele vai descrever como era o nosso primeiro casamento. E no versículo 6 ele vai descrever como era o segundo casamento. Isso ele faz na forma de um contraste aqui. No primeiro casamento, há uma união fatal aqui. A união entre carne e lei. Lembre-se que a carne é um termo geral usado nas Escrituras para descrever a vida de uma pessoa sem Deus. Uma pessoa que vive segundo a sua própria natureza, segundo o seu próprio coração, um estado de autodeificação. Ela mesma é o Deus da sua vida. E Paulo diz que quando há essa união entre carne e lei, quando há esse casamento, o que é que acontece? O próprio apóstolo Paulo, ele responde aqui no versículo 5. As paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros. Então, irmãos, o que é que a lei faz com a nossa carne? Nessa união, o que é que a lei faz com a nossa carne? A lei, ela realça, ela destaca os nossos pecados, as nossas paixões. Ela mostra quem realmente somos. A lei não produz paixões, a lei não produz pecados. O pecado já está em nós, já está em nosso coração. A lei realça, a lei destaca os nossos pecados. E as pessoas vivem isso todos os dias. Quando nós recebemos uma ordem, parece que existe aqui, o nosso coração é impulsionado a quebrar essa ordem. Quando há algo para que, olha, não faça isso, parece que é despertado em nós alguma coisa que nos movimenta a fazermos isto. Eu não lembro se eu lembro que no passado, não muito distante, havia deve haver ainda aquelas pegadinhas no programa Silvio Santos. E eu nunca esqueci uma pegadinha onde foi montado, imagine os irmãos, no centro de São Paulo, colocaram uma placa enorme assim, com um buraco no meio. E num lugar movimentado, as pessoas passavam direto por lá, multidões a todo instante passando ali. E um painel, um buraco no meio, uma placa enorme. Não olhe. Os irmãos já imaginaram, né? Não olhe, uma placa enorme. E as pessoas passando, e lá dentro tinham pessoas gritando assim, 49, 49, 49. E de repente passava uma pessoa
E como eu disse, viu aquela placa ali despertada, a pessoa vai lá, enfia a cabeça no buraco e recebe uma torta na cara. Aí os que estavam lá dentro continuavam, 50, 50. Irmãos, o coração quer desobedecer, quer quebrar as proibições de Deus. Então, quando há esse encontro entre lei e carne, irmãos, é fatal. É fatal. Esse é o primeiro contraste que o apóstolo Paulo faz. O segundo contraste está no versículo 6. Olha esse contraste que ele faz entre os dois casamentos. É introduzido pela palavra agora. Não sei se os irmãos observaram aí. No versículo 6, o apóstolo Paulo começa com a palavrinha agora. Essa palavra, irmãos, nos escritos do apóstolo Paulo é muito importante. Quando o apóstolo Paulo fala agora, é muito importante, requer a nossa atenção, porque é para se referir à conversão. Agora você é convertido. É para se referir a uma nova vida com Cristo. É para mostrar que Cristo reverteu essa situação. O agora é a nova vida. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Existem algumas versões, irmãos, da Bíblia Sagrada, ou traduções, que encontramos a palavra Espírito em letra minúscula. Muitas versões, e algumas já estão corrigindo isso. A versão que nós estamos usando aqui foi muito feliz, porque ela colocou Espírito em letra maiúscula, porque aqui é para se referir ao Espírito Santo. Não é para se referir ao espírito do homem, é para se referir ao Espírito Santo. Por isso que aqui a nossa versão está Espírito com letra maiúscula. Então, nos dois versículos, irmãos, nós encontramos esse contraste de quem vive na carne e agora quem vive no Espírito. Paulo está afirmando que o fruto que é gerado a partir desse casamento com o Senhor Jesus é um fruto que não vem da carne, não vem da obediência da lei, mas pelo Espírito Santo que está atuando no seu coração. Todos os dias, trabalhando o nosso coração, a cada dia, nos fazendo mais parecidos com Cristo. Sendo assim, havendo essa operação do Espírito Santo, nós vamos ter uma vida mais santa, uma vida de pureza, não por causa de um código, não por causa dos seus esforços, mas pela ação poderosa do Espírito Santo, pelo ministério do Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo nos nossos corações, todos os dias, todos os dias. Paulo está fazendo aqui, irmãos, um contraste entre duas vidas. De um lado, uma pessoa que vive na carne, que vive com as paixões aflorando, e a lei realçando essas paixões, apontando, condenando a vida daquele que vive assim. Por outro lado, ele apresenta alguém que está em Cristo. Essa pessoa foi unida a Cristo na sua morte e na ressurreição. Essa pessoa morre para a lei e agora obedece a Deus, não por força da letra, mas pela ação vivificante do Espírito Santo.
Lições para as nossas vidas, irmãos. Diante de tudo que tratamos aqui, quais são as lições que nós podemos tirar aqui desse texto que nós consideramos? E eu gostaria de me dirigir primeiramente a você que está me ouvindo e ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus. Presta atenção aqui no que a palavra de Deus falou sobre a sua condição. A Bíblia diz que você está debaixo da lei. E por você estar debaixo da lei, debaixo do domínio da lei, você está debaixo da condenação da lei. A Bíblia nos ensinou hoje que você também está na carne. E por causa disso é impossível você agradar a Deus. É impossível você viver corretamente diante de Deus a partir dos seus esforços. A lei que você está tentando obedecer, os códigos que você tenta cumprir, apenas realçam, destacam os seus pecados. Destacam que você é pecador, que há corrupção na sua alma, que você não consegue fazer o que é certo, mesmo que você seja uma pessoa religiosa, mesmo que você faça parte de uma boa família, você está debaixo do domínio da lei. E cada vez que você erra, cada vez que você falha, cada vez que você peca, essa mesma lei vem e diz: você é culpado, você está condenado. Se você quiser ser livre dessa situação, qual a solução que a palavra de Deus nos apresenta? Qual foi a solução dada por Deus? Você precisa morrer. Ou mais precisamente, você precisa unir-se àquele que já morreu, em arrependimento e fé, dando as costas para a vida de pecado, para a sua vida carnal, e crendo na obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para viver uma vida nova e viver numa condição de perdoado, alguém que teve a dívida completamente quitada na cruz, a lei não tem mais o direito de te condenar, porque toda a condenação que deveria cair sobre você já caiu sobre Jesus Cristo na cruz. Agora, nessa condição de unido com Cristo, o Espírito Santo vai mover o seu coração para uma vida santa, de obediência a Deus, amar a Deus e ao próximo, não apenas cumprindo uma listinha de faça ou não faça, mas uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Você pode experimentar essa vida nova, arrependendo-se dos seus pecados, se prostrando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pare de crer em você mesmo. Pare de crer em você mesmo. Pare de confiar nos seus esforços. Creia naquilo que Jesus Cristo fez. Esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho da vida eterna. Uma palavra também para você que já creu no Senhor Jesus. Você que é crente. Na verdade, aqui uma advertência.
Tome cuidado para você não voltar a viver debaixo da lei. Voltar a viver debaixo da lei é o que nós chamamos de legalismo. Existem muitas pessoas que experimentam a vida nova que o apóstolo Paulo descreveu aqui, mas muitos se perdem na compreensão de como a vida cristã funciona. Essas pessoas, elas acabam, como eu já falei, resumindo a vida cristã num monte de regrinhas, de faça ou não faça. E aqui, irmãos, eu não quero dar a impressão que na vida cristã não tem nada a ser obedecido. Isso é o oposto do legalismo, é a libertinagem. Não podemos ser legalistas nem libertinos. Os libertinos são aqueles que acreditam, olha, já que Cristo morreu por mim, já que Ele fez esse sacrifício, eu posso pecar, como nós consideramos aqui algum tempo atrás. Quando aquelas pessoas dizem, Paulo, já que Cristo nos salvou e a sua graça está sobre nós, então, quanto mais pecarmos, a graça de Deus, vamos poder usufruir mais ainda da graça de Deus. Não, irmãos, não podemos ser nem legalistas, nem libertinos. O que eu estou falando aqui é que a vida cristã não se resume apenas a preceitos que você deve obedecer, mas nós vimos aqui, e Paulo fala também aos Colossenses, que a nossa vida está escondida em Cristo. E que tudo que você precisa para ter santidade, alegria, fervor, amor, paz, moderação, domínio de emoções, domínio de paixões, isso não está em regrinhas, mas está no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus falou, gostaria de repetir. João 15:5. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Vocês vão dar frutos. Permaneçam em mim. Permaneçam. Em outras palavras, irmão, Jesus está dizendo, confie em mim como seu Salvador, mas também como aquele que santifica, que transforma a sua vida diariamente, fazendo cada vez mais parecido com Ele, com Cristo Jesus. Então, irmãos, temos que tomar Cristo como o tesouro da nossa vida, como o maior tesouro da nossa vida, e Ele será tudo o que nós precisamos. E dessa maneira, permanecendo em Cristo, no poder do Espírito Santo, você vai vencer os seus pecados, você vai vencer a sensualidade, você vai vencer a preguiça, você vai vencer a ira, você vai vencer a preguiça, a amargura e tantos outros pecados com os quais você vem lutando e parece não conseguir se desvencilhar deles. Em Cristo você pode vencer. Em Cristo você pode viver em novidade de vida. Quero concluir, irmãos, lendo com os irmãos o texto de 2 Coríntios 3:18. Fique de pé, por favor, leiamos juntos, encerrando assim a pregação dessa manhã. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mostrando esse contraste, essa obra que Jesus Cristo fez na nossa vida. Leiamos juntos.
e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém.